Agora nós vamos para os processos de formação de palavras propriamente, beleza? Então, estou brincando aqui com o pessoal do online, que eu dei do presencial, que eu dei uma trocada de roupa, que o macacão rasgou. Aí nós já mandamos arrumar. Aí nós aproveitamos uma roupa que tinha aqui improvisada, que aí tudo dá certo. A gente já tem uma roupa, as alunas já sabem, se rasgar a roupa, manchar, sempre tem uma aqui. Tá? Mas costuma ter umas de passear, tipo, de baladinha, né? Vai... Ai, esse daqui tá ruim. Que já tá aqui, tipo assim, vai que aparece uma baladinha, né? Aí você já tem a roupa aqui pronta. Então, você tem processo de formação de palavras. O que vão ser esses processos? Não, é o básico. Já vem, pensa comigo, eu saio 11 horas. Se eu inventar de passar lá em casa e trocar de roupa, o que vai acontecer fatalmente? Não vou, então já deixa uma roupa aí. Se aparecer um convite, está pronto em 2 minutos. Então, o processo de formação você vai dividir em palavras compostas e palavras o quê? Derivadas. Então, você tem isso aqui, ó. Composição, que é a junção de 2 o quê? Radicais, então radical mais radical. E o processo de derivação, radical mais o que, gente? Afixos. O que seriam afixos? Prefixo e o que? Sufixo. Bom, primeira coisa que a gente sabe é que os afixos, eles não têm sentido completo. E que os radicais têm sentido o quê? Completo. Porque isso ajuda a gente a entender, basicamente, os processos. Aí você tem, na composição, 2 tipos. Esse bicho tá... Ai. Oi? Oh, não esbarrei em nada. É porque o fecho é invisível, sabe esse fecho é invisível? Descosturou. Só que descosturou todo aqui atrás. Aí não estava tendo jeito, não. Estava meio... E assim, além disso, eu tenho agora uma entrevista daqui a pouquinho. Aí como é que eu vou? Com esse daqui não vai rolar. Né? A mulher vai falar, o que é isso aí? E com rasgado, menos ainda. Então, a solução foi, manda arrumar ali rapidinho, volta 3, 6 horas. Então, na composição, o que a gente vai ter? 2, mais de um radical, sempre. Agora, tem uns trem que acontece, você fala assim, não tem condição não. Uma vez eu tomei um tombo em sala de aula de machucar. Essa marca que eu tenho na canela aqui, ó, trincou a tíbia. Como? Fui gangorrar nessa cadeira aqui, só que lá no Supremo, ao vivo, assim, ó. Paf! Cortei a testa, a canela, cheguei no hospital, o médico falou, você apanhou. Eu falei, não, caí na escola mesmo. Não tem nem como. Tenho vídeo para mostrar ainda. Falei, moço, não precisa de fazer denúncia, ninguém me bateu. Realmente eu caí. Umas coisas você fala assim, nu. Então, eu tenho composição mais de um radical por aglutinação. O que é a composição por aglutinação? Ocorre perda de fonemas ou não ocorre? Ocorre perda. Então, aglutinou, perdeu fonemas. Então, ocorre alteração fonética. O que seria essa alteração fonética? Basicamente, você vai ter, por exemplo, fidalgo. O que é fidalgo? Filho de algo. Vinagre. O que é vinagre? Vinho mais agre. Pernalta. O que é pernalta? Perna mais alta. Embora. Em boa hora. Planalto. Plano mais o quê? Alto. E aí vai. Então, fidalgo, filho de algo. Aí depois você tem vinagre, vinho,
mais o que? Agre. Pernalta, perna mais alta. Embora, o que é embora? Em mais boa, mais hora. E planalto, o que você vai ter? Plano mais o que? Alto. A alteração, gente, às vezes é pequena, porque a gente sempre imagina assim, que vai alterar muito, e nem sempre é muito. Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse aguardente. O que é aguardente? Água mais o que? Ardente. Não é isso daqui? Então, aglutinou um único que? A. Então, nesse caso, você tem água mais ardente, também é composição por o quê? Aglutinação. Beleza? Até aqui dá para pensar? Sim? Aí depois a gente tem composição por justa posição. Então, na composição por justa posição, não ocorre perda de fonemas. Então, quando a gente fala que não ocorre perda de fonemas, nem alteração, né? Então, não ocorre perda de fonemas, nem o quê? Alteração. Então, basicamente, não é sempre palavra junta, pode ser até uma palavra, não é sempre palavra separada, pode ser junta, tipo girassol. Mesmo tendo acrescentado uma letra, foneticamente ela não mudou. Concordam comigo? É gira mais sol. Passa tempo. Então, passa mais o quê? Tempo. Beleza? Aí eu posso ter as separadas, tipo couve-flor, azul marinho, que mais? Rosa chá. Então, nesse caso aí, elas são compostas por justa posição. O que é a composição por justa posição? Não há perda de fonemas. E aglutinação, há perda de fonemas. Nesse caso, as palavras têm que ser o quê? Compostas, ou seja, apresentarem mais de um radical. Beleza até aqui? Dá para pensar? Sim? Bom, aí você tem os processos de derivação. O que acontece com a derivação? É acréscimo de afixos ou supressão de elementos. Porque, na verdade, existe a derivação o quê, gente? Regressiva, beleza? Então, derivação, o que a gente vai ter? Acréscimo de afixos ou supressão de elementos. Supressão de elementos só vai acontecer se for uma derivação o quê? Regressiva, beleza? Então, vamos pensar aqui nos 4 primeiros tipos, tá? Aí, você vai colocar aqui, vai saltar 2 linhas, tá? Entre um e outro. Então,
Então, olha o que eu tenho. Derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal e derivação o quê? Parasintética, que é a mesma coisa de parassíntese. Aí, vamos supor que eu tivesse essas palavras aqui, ó. Então, aqui... Uma jogadinha para cá. Então, olha o que acontece. Se você pegar assim, ó, derivação prefixal, beleza? Aí eu tenho, por exemplo, desonesto. O que acontece com a palavra desonesto? Tem prefixo? Tem? Tem. Des, mais a palavra o quê? Honesto. Injusto, tem prefixo? In, mais o quê? Justo, não é isso? Infelicidade, não existe felicidade? Então, in também é derivação o quê? Prefixal. Ô, Flávia, mas ele tem sufixo. Tá, mas isso não exclui a possibilidade de ser uma derivação o quê? Prefixal. A não ser que no enunciado da questão estivesse falando o quê? Exclusivamente derivação o quê? Prefixal. Então, isso aqui é um caso de derivação prefixal? É, só não é um caso de exclusivamente. Atípico, não existe típico? Então, derivação o quê? Prefixal. Honestidade, não existe honesto? Não existe? Então, derivação o quê? Sufixal. Justo, não existe justo? Então, eu fiz justiça, derivação sufixal. Existe infeliz? Só vai transformar o C em Z, né? Infeliz? Sim. Então, existe o quê? Infeliz forma infelicidade. Não forma? Não é, gente? Derivação como? Sufixal. Ah, então quer dizer que esse é prefixal e é sufixal? É. Mas se eu colocar na prova que é prefixal, não está errado. A não ser que eu coloque o quê? Só sufixal, só prefixal. Porque às vezes cai assim na prova, e o menino fala assim, não, é os dois. Aí é aí que você errou. Porque o fato de ser os dois, obrigatoriamente faz com que a palavra seja prefixal e seja o quê? Sufixal. Emagrecer não faz emagrecimento? Não faz, gente? Agora, observe que esse não é prefixal, porque existe magrecer. Emagrecimento? Não. Então, ou seja, emagrecer fez o quê? Emagrecimento. Igual aqui, ó, não é sufixal porque não existe, por exemplo, atipo. Existe atipo?
Não, existe atípico ou típico, não é isso? Então, é como se fosse assim, ó, a palavra tem uma família, ó. Tipo fez o quê? Fez o quê? Típico. E típico fez o quê? Atípico. Não é basicamente isso que aconteceu? Não é, gente? Então, ou seja, a palavra atípico, ela veio de típico, e típico veio de tipo. Mas não tem jeito de eu fazer só atipo. Beleza? Tem jeito de eu fazer o quê? Biotipo. Não é isso? E biotipo, por exemplo, na verdade é composta. Você consegue ver, não é? Bio, vida. E tipo. Fenotipo, é tudo composta, não é, gente? Sim? Aquele bio ali é radical, né, de vida. Então, emagrecer fez o quê? Emagrecimento. Então, aqui, ó, magro fez emagrecer. Emagrecer está aqui, ó, é um caso de parassíntese. Mas depois que emagrecer existiu, o que o emagrecer fez? Emagrecimento, que é um caso de derivação como sufixal. Não é isso que aconteceu? Acréscimo de sufixo. Só te mostrando que a palavra tem uma família, né? Bom, aí eu tenho aqui, ó, derivação prefixal e sufixal. Desonestidade tem prefixo e tem sufixo. Para ser prefixal e sufixal, o sufixo e o prefixo eles têm que ser independentes entre si. Então eu tenho que pensar assim, ó, existe desonesto? Existe honestidade? Bom, então existe a palavra só com o sufixo e só com o prefixo, não existe? Então é um caso de derivação prefixal e sufixal. Existe injusto? Existe justiça? Então é um caso de prefixal e sufixal. Existe infeliz? Felicidade? Então, existe infeliz e existe o quê? Felicidade. Se existe infeliz e existe felicidade, o que eu tenho? Derivação prefixal e o quê? Sufixal. Então, prefixal e sufixal, prefixal e o quê? Sufixal. Então, isso é o que a gente chama de derivação prefixal e sufixal. Na derivação prefixal e sufixal, a colocação do prefixo e do sufixo é dependente ou independente, gente? Independente. Por isso que você forma outras duas palavras obrigatoriamente. Tem que dar conta de formar as duas, tá? Quando eu tenho emagrecer, vem de qual palavra? Magro, não é isso? Existe emagrer? Existe, gente, só com prefixo? Existe emagrecer? Existe emagrecer e esmagrecer. Mais ou menos, né? Esmagrecer, às vezes, existe. Flávio, você está falando sério? Lógico que não, né, meu filho? Esmagrecer só existe no dialeto que popular, não é isso? Então, eu não tenho nem emagrer, emagro, nem emagrecer. Ensolarado não vem de sol? Existe ensol? Existe solarado? Não. Então, ou seja, eu tenho na palavra prefixo e o quê? Sufixo. Só que a colocação dele é simultânea e independente. Ou seja, para eu usar o prefixo, eu tenho que colocar o sufixo também. Ou eu tenho magro, ou eu tenho o quê? Emagrecer. Não tem jeito de fazer um de cada vez. Ou eu tenho ensolarado, ou eu tenho sol. Não tem jeito de fazer em sol e nem o quê? Solarado. Ou eu tenho maduro, ou eu tenho o quê? Amadurecer. Eu não posso colocar os dois separadamente. Bom, então o que acontece? Na derivação parassintética, o próprio nome já está te dando uma dica, ó. É par sintético. Parasintético quer dizer um par sintético. A colocação do prefixo e do sufixo sempre acontece o quê?
aos pares, simultaneamente. Então, é par por isso, é sintético. Bom, até aqui deu para você pensar? Então, na linha que você saltou, eu esqueci de saltar, não tem problema. Você pode escrever embaixo, tá? Não tem problema nenhum. Então, só vai ter que usar o mesmo que número. Você vai colocar os conceitos. Então, derivação prefixal quer dizer que ocorre acréscimo de quê? De quê? De prefixo. Então, aqui ó, você vai escrever assim, ocorre acréscimo de prefixo. Derivação sufixal, o que você vai escrever? Ocorre acréscimo de sufixo. Então, derivação prefixal, ocorre acréscimo de prefixo. Beleza? Derivação sufixal, ocorre acréscimo de sufixo. E aqui embaixo, derivação prefixal e sufixal. O que vai ser isso? Ocorre acréscimo de quê? Prefixo e o quê? Sufixo. Então, derivação prefixal e sufixal ocorre acréscimo de prefixo e sufixo. Só que nessa daqui, você tem que escrever que o prefixo e o sufixo são independentes. Então, ocorre acréscimo de prefixo e sufixo e eles são independentes. Beleza? Aí depois você tem derivação parasintética. Ocorre acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo. Então, ocorre acréscimo simultâneo de prefixo e o quê? Sufixo. Ou seja, os dois são colocados de forma independente ou dependente? Dependente. Então, você vai colocar assim, ó, que o prefixo e o sufixo são dependentes entre si. Prefixo e sufixo são dependentes entre si. Beleza? Até aí, todo mundo consegue entender? Pelo menos um pouquinho. Então, prefixo e sufixo são o que, gente? Dependentes entre si. Até aí foi? Bom, aí você tem um outro negocinho chamado derivação regressiva. O que acontece com a derivação regressiva? O próprio nome já está te mostrando. A palavra fica maior ou menor? Menor. Então, a derivação regressiva é assim, ó. Trata-se da formação de substantivos concretos ou abstratos? Substantivos abstratos agentivos. O que significa substantivo abstrato agentivo? Que indica o quê? Ação. Então, trata-se da formação de substantivos abstratos agentivos a partir de um verbo. Então, trata-se da formação de substantivos abstratos agentivos a partir de um verbo.
Só que se é regressiva, tem que ser assim, ó, com redução de quê? Com redução de quê, gente? Do radical. Porque se o radical não reduzir, não tem jeito de ser regressiva. Então, vamos entender aqui. A palavra primitiva é o substantivo ou é o verbo? A palavra primitiva é o verbo. Então, o termo primitivo é o verbo. E ele vai formar o termo derivado, que é o quê? Substantivo. Que é o verbo, isso aqui é o substantivo concreto ou abstrato? Abstrato. Então, vamos supor que eu tivesse pescar, aí eu fui lá e fiz o quê? Pesca. Não é uma derivação regressiva? A pesca não é um substantivo abstrato, adjetivo? Pesca não é o ato de pescar? Não é, gente? Comprar faz o quê? Compra. Então, a compra da casa, a venda da casa, vender faz o quê, gente? A venda. Beleza? Mas você tem que tomar cuidado, porque o fato do verbo ser o primitivo não quer dizer que vai formar regressivo. Ó. Isolar forma o quê? Isolamento. Só que isolamento aumentou ou diminuiu? Então, é um caso de derivação como? Sufixal. Todo mundo consegue perceber? Vender faz o quê? A venda. Nesse caso é regressiva, não é, gente? Atacar faz o quê? O ataque é regressivo? É. Aí, às vezes, o menino pensa assim, ah, mas continuou com o mesmo número de letras. Mas observe que isso aqui é um fonema só, não é? Então, o ataque, você tem um caso de o quê? Regressivo. Vender faz a venda, atacar faz o ataque. Mas isola é a conjugação do verbo que? Isolar. Eu isolo, tu isolas, ele o quê? Isola. Qual que é a premissa básica? Você tem verbo, que é a palavra o quê? Primitiva, formando o quê? Substantivo, que é a palavra o quê? Derivada. E quando você fala ele isola, ah, falei ele isola. Isso aqui não é a conjugação do verbo isolar? Não é? O que a gente viu? Que flexões formam novas palavras ou não formam novas palavras? Não formam. Então, isso aqui nem é uma nova palavra, é uma flexão do verbo. Se é uma flexão do verbo, não é uma nova o quê? Palavra. Então, quando é uma flexão do verbo, não forma nova palavra. Não tem isso mesmo? Existe isso, gente? Flávio, eu estou muito cansado. Vem em mim feriado. É assim que vocês estão? Por favor. Ruim? Nossa, matéria é super fácil. Só que ela cai pouco. Então, vocês não gostam muito de estudar isso aqui. Só que o pouco esbarra na banca. Por exemplo, assim, se for uma banca tipo Consuplan, CKM, Fulmark, cai. Eu te diria assim, ó, uma banca não gosta dessa matéria. FCC. O resto gosta. Só não é uma matéria que você fala assim, toda prova tem. Vai oscilar. A cada 5 provas vai aparecer uma vez, quer dizer, tem 20% das provas.
Só que você não pode se dar o direito de não estudar um negócio desse, não. Concorda comigo? Ah, não vou estudar, vai cair justo na sua. Mas, Flávio, se eu for fazer FCC, eu posso pular. Se você for fazer FCC, eu te diria o seguinte, se a prova tiver menos de 15 questões, ou 15, você pode pular. Se a prova tiver mais de 15 questões, não dá para pular. Porque uma prova tipo TRT Minas com 20 questões, a FCC tem que inventar moda. E se a prova tiver 30 questões, igual já aconteceu no caso de Minas, ela vai ter que inventar moda, gente, senão ela vai ter que cobrar repetido muita coisa. Então, aí, nesse caso popular, não. Tanto que a gente vê assim, ó, a FCC não tem o perfil de cobrar acentuação gráfica, exceto se a prova tiver mais de 20 questões. Se a prova tem mais de 20, aí ela cobra. Oi? TRT técnico cobra tudo, o analista não. Olha como é que é. Só que, às vezes, a prova de técnico ela vem muito mais difícil que a prova de analista. Quer ver um comparativo básico? A prova do TRE analista, que teve há 2 anos, né, em 2013, estava infinitas vezes, a prova de português, né, gente? Se eu posso falar da minha matéria, da matéria alheia, eu não tenho competência para isso. Ela estava infinitas vezes mais fácil que a prova que você encontrou no TRT técnico. Posso fazer nada no TRE. Né? E a prova, por exemplo, do TRT, os meninos choram muito mais a prova de técnico, que teve um textinho de Drummond, foi muito bom, né? Lá na questão 25 vem uma poesia, o menino já não está aguentando pensar mais nada. Então, isso aí acaba acontecendo. Fora que um outro probleminha, as notas de técnico são mais altas ou mais baixas? Mais altas. Ainda tem isso. Então, ainda você tem que fechar mesmo. Nossa, Flávia, não é certo isso, que não é certo, meu filho. Pensa todo mundo que é do analista tenta o técnico, ai. Que não é certo. Você acha que alguém que não passou no último TRE para analista deixou de tentar nesse? Ah, por causa de 2.000, meu filho, antes 5 na mão do que 7, o quê? Voando, né? E ainda lembrem-se de que o menino tinha vantagem de já ter estudado para o quê? O TRE em 2013. Então, ou seja, se ele foi esperto, ele ficou relembrando o direito eleitoral ali a cada ciclo de 2, 3 meses, estudou o português para o TRT, estudou para o MPU, continuou estudando normalmente, como se nada tivesse acontecido. E só não tirou da pauta dele o quê? O direito eleitoral. E agora ele faturou. Não é? Agora, o problema é que tem gente que não consegue manter essa rotina, né? O certo seria o menino pensar assim, daqui 2 anos vai ter para técnica, então eu vou continuar estudando, porque senão você perde muito, né, gente? Ah, mas são só 16 vagas e é para o interior, mas alguém vai passar, meu filho. Já vi gente passar para uma vaga. Né? Isso são só 16, alguém toma posse. Não é? E se for você? Vaga para motorista que eu brinquei lá, sabe quantas vagas são no concurso para motorista? 4, 3, é igual concurso para juiz mesmo. Ou você acha que tem 100 vagas para motorista de juiz? Né? Então é mais ou menos a mesma proporção do número de o quê? Juízes. Né? E ainda tem assim, o juiz muda de comarca, o motorista dele continua ali. Então ainda tem essa questão. Né? Bom, dá para ter uma noção do que é derivação regressiva, então ela forma substantivos a partir de quê? Da redução do verbo, beleza? Sim? Aí você tem um último caso de derivação, que é a derivação imprópria. Então, aqui, ó, derivação imprópria, o que é que nós vamos ter? A palavra não sofre alteração, ocorre apenas a mudança da sua, o quê? Classe. Então, vamos supor que a gente pensasse assim, ó, jantar é qual classe? É verbo. Aí eu falasse assim, ó, o jantar será servido.
Se eu fizer, o jantar será servido às 20 horas, o que vai ser esse jantar? Aí ele virou substantivo, não é isso? Então é um caso de derivação o quê? Imprópria. O jantar que é verbo, na hora... Desculpa, jantar que é verbo, na hora que você colocou um artigo antes, ele virou o quê? Substantivo. Então isso daqui é um processo de derivação o quê? Imprópria. Belo é de qual classe? Belo é adjetivo. Então, se eu falasse assim, ó, o belo é sedutor. Desde que não seja o belo com letra maiúscula, né? Senão ia ser aquele cantor horroroso, que não tem nada de belo, que eu acho até uma afronta a palavra. Nem de belo, nem de bento, né? Vamos combinar. Então, o belo é sedutor. E aí, o que acontece com esse belo aqui? Não é no sentido de o quê? Substantivo, tipo a beleza, não é? Então, nesse caso, a palavra também virou um substantivo, ela era adjetivo, aqui era verbo, então é um caso de derivação imprópria. Aí o menino vai e me pergunta assim, ô Flávia, sempre vira substantivo? Não. Virar substantivo é o procedimento mais o quê? Comum, é o que mais cai em prova, mas na verdade não. É mudança de classe. Vamos supor que eu tivesse bonito. O que bonito é? Adjetivo. E se eu fizesse assim, ó, ela fala bonito. O que esse bonito é? Ela fala bonito, né? O modo como ela o quê? Fala. Então ela fala bonito, isso aqui é o modo como ela fala. O que vai ser isso? O que vai ser isso, gente? Advérbio. Não virou advérbio? Então, ela fala bonito é advérbio. Bom, então você sabe que derivação imprópria é a mudança de classe e a palavra não sofre alteração. Beleza? Então, vou te lembrar uma coisa. Para acontecer isso aqui, que é o mais comum, que é o processo de substantivação, você precisa de duas características. Quais são? Primeira coisa, primeira condição é a palavra ser substantivo ou não ser substantivo? Não ser. Então, não ser substantivo. Qual que é a outra coisa que precisa? Determinante. Então, não ser substantivo, mas haver determinante. Que é artigo, pronome, não é isso? Então, eu brinco com vocês, eu falo assim, ó, eu pinto meu cabelo de louro, primeiro porque eu não sou o quê? Loura. E para conseguir isso, eu preciso de quê? Tinta. Não tem jeito, sem a tinta. Concorda comigo? Só a vontade de pintar de louro não adianta. Então, primeira coisa, eu só pinto porque eu não sou. E segundo, eu dependo de um agente transformador, que no caso é água oxigenada. Não é assim? E aqui vai ser o seu determinante. Então, pintar de louro o que já é louro não é a mesma coisa. Aí, nesse caso, a pessoa não pinta, ela faz luzes. Não é assim que funciona? Faz outras coisas. Então, o processo de substantivação ele depende de que a palavra não seja substantivo e de que haja colocação de determinante. Ok? Sim? Isso aqui é exemplo Teletubbies. Vai cair assim? Pode até cair na letra que você não vai errar, né? Porque de 5 você elimina 2, 3, não elimina? Então vai cair na letra que você não vai errar. Então vamos supor que você tivesse que escolher em outro tipo de frase. Quer ver? Vamos supor que eu tivesse que fazer isso aqui, ó. Aí, a substantivação em. Aí você vai escolher para mim.
Então, a gente quer saber onde é que ocorreu substantivação ali. Exatamente. Naquele exemplo do bonito, gente, ocorre derivação imprópria, porque derivação imprópria é mudança o quê? De classe. Só não ocorre substantivação. O processo ali é um processo de adverbialização. Está transformando um adjetivo em o quê? Advérbio. E aí? Então, onde é que há substantivação? Você pode escolher 1 e 2, 2 e 3, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Uma questão para você escolher quais. Pode ser uma só, mais de uma. Então, tem gente que quer onde? 2 e 4? Então, uma possível resposta seria 2 e 4. Quem dá mais? Qual outra resposta? Então, essa daqui ia ser A. Foi a primeira que vocês quiseram. O que mais? O que vocês iam marcar? Só 5? Letra B ia ser apenas em 5? Tá. Mais alguma alternativa? Então, quero saber onde é que há substantivação. Na 1 tem? Na 1 tem? Tem alguma palavra aqui que não seja da classe dos substantivos? Beleza já é substantivo, não é? Se você lembrasse lá do sufixo, você ia ver que o esa é um sufixo típico de o quê? Substantivo. Então, essa daqui você não pode substantivar porque ela já é o quê? Substantivo, ele já nasceu substantivo. Homens também já é o quê? Substantivo. E ações também já é substantivo. Então, nesse caso, o que está acontecendo? Não pode ter substantivação, porque as palavras que aqui estavam já eram substantivos, beleza? Todos já são. O pobre homem nunca a encontraria. E aí? É substantivo? Esse pobre está substantivado? Não, é só uma pegadinha. Isso aconteceu na prova do Banco do Brasil, recentemente, elaborada pela Sesgran Rio. Olha o que acontece. O pobre aqui está dando qualidade para quem? Para homem. Só que na hora que você olha esse artigo aqui, o que você faz? Liga o o onde? No pobre, mas o o também é no homem.
Concordam comigo? Aqui só existiu uma inversão. Ou seja, você só colocou o adjetivo antes de quê? Do substantivo. Então, um pobre homem nunca a encontraria. Esse pobre é adjetivo, ele não está substantivado. Flávia, me dá um exemplo de pobre substantivado. Você teria que tirar o homem, você teria que dizer assim, ó, o pobre nunca a encontraria. Nesse caso, pobre aqui não seria o homem pobre? Aí a palavra pobre, nesta expressão, ela funciona como que? Substantivo. Mas aqui não, né? Pobre está designando qualidade para quê? Para homem. Então, continua sendo adjetivo. Beleza? Só uma pegadinha mesmo, né? E caiu isso daqui. Era tipo assim, os principais objetivos. Aí o menino foi lá e achou que estava substantivando quem? Principais. Só que, na verdade, quem que eram principais? Os objetivos. Não é isso? Pode olhar na prova da Sesgran Rio, que teve do Banco do Brasil, agora região Nordeste. Vocês viram essa prova? Quem vai fazer banco, né? Dá uma olhada lá. Ah, vou fazer, mas eu não vou olhar, não. É, meu filho, aí você só vai fazer também, né? Porque vai ter agora o Banco do Brasil para a nossa região. Mas você tem que estar estudando. Concorda comigo? Você acha que o povo todo do Nordeste que não passou não vai fazer, não? Ainda mais para mudar para cá? Vai fazer. Vai ou não vai? Fora os daqui que já fizeram para o quê? Lá. Eu mesma conheço, sem brincadeira nenhuma, no mínimo uns 100 alunos que tentaram esse concurso. É muita gente, não é? Sim, esse 100 é que eu conheço mesmo. Agora imagina o tanto que eu não sei nem o nome. Né? Não disse o que pensava sobre o caso. E aí? Tem aqui? Não. Você tem um caso DR, né? Não disse o que pensava, não disse o que? Aquilo que pensava. Esse o nem é artigo, ele é um pronome o quê? Demonstrativo e o que é um pronome relativo. Então, não disse aquilo que pensava, o caso já era substantivo mesmo. Isso aqui nem é artigo, isso é pronome demonstrativo. Na 4 tem, viu no profundo de seus olhos o amor? O profundo, não é? Profundo é qual classe? Adjetivo. E aqui não está precedido de artigo? Não está, gente? Então, o profundo virou o quê? Substantivo. E eu percebo que ele perdeu as propriedades de adjetivo. Porque se ele estivesse dando qualidade para olhos, como é que eu diria? Olhos o quê? Profundos. Não é assim que eu diria? Não é, gente? Então, ele perdeu a qualidade de o quê? Adjetivo. Beleza? Então, olhos profundos. Então, isso daqui é um processo de substantivação. Eu tenho um adjetivo que está funcionando como que? Substantivo. Ô Flávia, se na prova ele me perguntar se é adjetivo ou substantivo, o que eu respondo? O que, meu filho? Substantivo, claro. Não é, gente? Então, viu no profundo de seus olhos, olhos já era o que? Substantivo. O amor, que também já era o que? Substantivo. Então, a 4 está substantivada, não está? Não está, gente? Percebeu que o moreno lhe tinha certa afeição. E aí? Moreno não é como se fosse um homem moreno, um rapaz moreno? Era um adjetivo e virou o quê? Substantivo. Então, moreno era um adjetivo, virou substantivo. Não tem um artigo antes? Então, é um processo de substantivação. Sua resposta vai ser letra C. Em 4 e o quê? 5. Não é isso? A substantivação em quais? 4 e 5. Entendeu, mais ou menos? Numa prova é isso aqui que aparece. Né? Na verdade, é isso aqui. Beleza? Aí você tem considerações finais, que são alguns conceitinhos que podem cair.
Então, são conceitos relacionados à formação de palavras, porque eles vão formar palavras, só que com finalidades o quê? Específicas. Vamos copiar só o primeiro, hibridismo, e você vai fazendo comigo, pode ser? Então, hibridismo, você vai colocar assim, ó. Trata-se da formação de uma palavra, pode ser só hibridismo, tá? Trata-se da formação de uma palavra a partir de radicais de línguas distintas. Então, trata-se da formação de uma palavra a partir de radicais de línguas o quê? Distintas. Você tem que decorar 2 exemplos de hibridismo para mim, que eu já vi em prova. Você tem que decorar pelo menos televisão e automóvel, que é a mistura de grego com latino. Então, você vai colocar televisão e automóvel de exemplo, e os 2 é grego com latino, beleza? Flávio, você só sabe esses 2? Não, eu sei um monte. Sambódromo, por exemplo, é samba do dialeto africano e dromo do árabe, beleza? Atum robô. Sambódromo é samba do dialeto africano, samba, a palavra samba, e dromo é árabe, beleza? Mas só que você pensa comigo, você vai ficar decorando isso? Não. Mas já caiu o hibridismo em prova? Já. Já foi a resposta? Já. Por exemplo, na FUMARC, mais de uma vez. Só que você consegue fazer por o quê? Eliminação. Como é que você consegue fazer por eliminação? Vamos supor, está lá assim, ó, casebre. Aí está falando que é derivação prefixal. Não é. Casebre é casa e o sufixo o quê? Ebre. Derivação o quê? Sufixal. Deslealdade, está falando que é para síntese. Não é. Não existe desleal e não existe lealdade. Então é prefixal e o quê? Sufixal. Isolamento, regressiva. Aí você olha e fala assim, não é. Isolar faz o quê? Isolamento. Não é sufixal? Aí vem assim, atum robô, hibridismo. Tem que ser essa. Só tem 4. Está pedindo a certa. Se você conseguiu eliminar as outras 3, esse conhecimento é válido? É demais. É ou não é? Gente, eu nunca vi uma prova que a resposta era hibridismo, ou que tinha hibridismo, que as outras estavam difíceis. Eu nunca vi nenhuma que perguntou a composição do hibridismo. Mas eu vi que o aluno tinha que saber fazer por o quê? Eliminação. Tá certo? Isso aí eu já vi. Então, hibridismo, palavras com radicais de origem diferentes. Ô Flávio, mas você acha que eu devo pegar o livro e ficar lendo os radicais, então, para dar uma decorada? Não acho. Vai decorar as palavras, vai decorar a ortografia, vai decorar os conectores, vai decorar pronome de o quê? Tratamento que caiu lá na prova da Consuplan, no TRE, e você não sabia. Isso dá vergonha, gente, porque pronome de tratamento é básico, não é? Abreviatura, vocativo excelentíssimo senhor, está de todo tamanho no seu livro, que ele só pode ser usado para o quê? Presidente. Se você for presidente de qualquer tipo, né? Presidente do STF, presidente do STJ, presidente da República, se você soubesse essa regra, você ia errar. Ia ou não? Tanto que o pronome de tratamento Vossa Excelência, ele dá origem a quantos vocativos? 2. Mas isso é saber mesmo. Quer ver? Pega no livro de vocês aí. Pode pegar aí que eu vou te mostrar onde é que está. Isso aí é coisa que o menino já pode decorar, porque não vai adiantar eu ficar falando com ele. Ele é que vai ter que o quê? Decorar. Está lá no seu capítulo de redação oficial, lá no finalzinho do livro. Eu estou com o livro velho aqui, mas a página vai ficar mais ou menos igual. Então, está lá no seu capítulo de redação oficial, lá no finzinho do livro. Aí está na página mais ou menos 457. Está escrito assim, ó, pronomes de tratamento. 457, está para frente. 459, isso. Aí pode virar 460, aí já tem todos.
Se você olhasse, gente, é tão básico, olha lá. Se o menino olhasse assim, ó, o vocativo Vossa Excelência, tá vendo aí? Pode ser usado para todas essas autoridades. Aí lê lá embaixo. Lá embaixo, onde é que está escrito assim, ó, vocativo a ser empregado. Acharam? Olha o que você tinha que ter lido. Vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos chefes de poder é excelentíssimo senhor seguido do respectivo cargo. Aí está exemplo aí, ó. Excelentíssimo senhor presidente da República, excelentíssimo senhor presidente do Congresso, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. Só de ver os exemplos, você ia saber que era presidente de todo mundo. Viu o que tem em comum aí? Viu ou não viu? Aí depois você continuou. As demais autoridades serão tratadas com o vocativo que senhor seguido do respectivo cargo. Senhor senador, senhor juiz, senhor o quê? Governador. Era só ter lido. Agora, você quer mais uma dica gostosaça? Além de estar nesse capítulo, está no capítulo de pronome o quê? Também. Se você tivesse ido lá no capítulo de pronome e lido, acho que é na página 67. Você teria a mesma coisa. Então, a sua aula também não dispensa a leitura o quê? Do livro. Não está mais ou menos aí na 67? É, e mesmo, tem um quadrinho de emprego de pronome de tratamento. 66 e 67. Achou? 65, é isso? Na de trás também tem, porque na de trás tem os vocativos. Mas aí também tem. Ou seja, o menino que estudou, tá vendo que a de trás ainda tem de novo? Tipo assim, vamos ver 5 vezes, menino. Né? E é um trem de decorar, é ou não é? Você errou porque você não decorou. Então, tá. Então, se você quiser decorar, o que você vai decorar? Tabela de hibridismo ou pronome de tratamento? Pronome de tratamento. Vai lá na página 65 e na 459. Aliás, a parte de redação oficial você já podia estar estudando. O menino vira para mim e fala assim, eu quero que a questão seja anulada porque redação oficial não estava no programa. Tá, verdade. Por isso que no capítulo de pronome tem. Pronome estava no programa? Estava, então sobrou, meu filho. Entendeu, gente? Não vai dar nem para eu argumentar com a minha própria gramática. Imagina eu colocar que não está no capítulo. Vou falar um negócio que é até mentira, né? Então, na verdade, a redação oficial, ela ratifica o que já estava previsto no emprego de pronomes de tratamento, que está dentro do capítulo de pronome. E que se na Consulplan tem lá classes de palavras, inclui pronome. Não inclui? Então, eu sinto muito. Né? É porque está cheio de menino lá na internet falando que tem que anular essa. Que redação oficial não caía. Se for olhar a conversa dos meninos, gente, tem que anular quais? A prova toda. Vocês já viram isso? Assim, eu estou olhando para a prova de português ali, agora no intervalo eu sentei, olhei mais uma vez, detidamente, falei, não tem nada de ruim nessa prova, ela está fácil. Só que ela está fácil que depende de o quê? Conhecimento teórico. Sem conhecimento teórico, o menino não vai fazer mesmo, tá? Bom, então, hibridismo, palavras radicais de origem diferentes, redução. Você vai colocar assim, ó, consiste em reduzir a palavra. Então, consiste em reduzir a palavra ao limite do compreensível. Então, redução consiste em reduzir a palavra ao limite do compreensível. Em vez de falar fotografia, o que você fala? Foto. Em vez de falar professor, o que você fala? Professor, prof. Só que a diferença é que algumas reduções são mais lexicais do que outras. O que quer dizer isso? Mais comuns na língua que outras. Então, por exemplo, a gente faz tranquilamente, em vez de pneumática, o quê? Pneu. Não é isso? Em vez de fotografia, foto. Em vez de Belo Horizonte, faz o quê? BH, Belo. Não faz? Em vez de Minas Gerais, o que você faz? Minas. Isso é uma redução. Bom, siglagem.
Ó, cuidado para você não confundir redução com o quê? Regressiva. Com regressiva, não tem nada a ver, né? Redução, você reduz a palavra ao limite do compreensível. Regressiva, você está formando substantivos abstratos a partir de quê? De verbo. Flávia, mas eu já vi alguns autores que falam que é a mesma coisa. É porque eles têm problema de cabeça. Estou falando sério, e eu também já vi. Até coloquei no livro assim, ó, há autores que tomam as duas palavras como sinônimos. E eu não poderia escrever assim lá, e são problemáticos, mas que são. Porque não tem nada a ver uma coisa o quê? Com a outra, beleza? Derivação regressiva é um processo de formação de uma palavra nova. Você concorda que de fotografia para foto você não está formando uma palavra nova? É a mesma palavra escrita de outro quê? Jeito. Em vez de Minas Gerais falar Minas, é a mesma palavra escrita de outro jeito. Entendeu? Não muda a classe, não muda nada. Então, assim, a minha opinião é, não existe isso. São dois conceitos, o quê? Separados, distintos. Flávio, você já viu em prova eles misturarem os dois? Não. Sempre viu o quê? Separado. Já via Fumar pegar, por exemplo, e falar que um caso de regressão era redução e considerar como certo ou errado? Errado. Falar assim, não, é errado. Entendeu? Ou seja, só vi conceitos separados, tá? Siglagem, representação de uma expressão. Então, siglagem, representação de uma expressão por meio de uma letra, ou de um conjunto de letras. Representação de uma expressão por meio de uma letra ou de um conjunto que de letras. Siglagem é a mesma coisa de sigla, não é, gente? Não é? Bom, as siglas com até 3 letras, elas são representadas em caixa alta. Tipo assim, ó, SUS, beleza? O que mais? ON, o quê? G, não é? PR, F, beleza? Até 3 letras, elas são representadas assim. Se elas tiverem mais de 3 letras, a representação fica assim, ó. Quando ela é silabada, ou seja, forma sílaba, escreve-se assim, ó, CESP, Copasa, CEASA. Não formou sílaba? E se ela não formar sílaba, se ela tiver só o quê? Letra, não é? Quando ela for o quê, gente? Em vez de silabada, ela tem que ser soletrada. Não é igual soletrando, você fala uma letra de cada vez. Aí você vai fazer assim, ó, o F, MG, F, CC. Não é assim? Não é, gente? Bom, o que acontece com as siglas? Elas seguem o gênero da primeira, o quê? Palavra. Então, como é que eu falo? O CESP ou a CESP? O, porque é Centro de Evento e Promoção. Ah, Flávio, por que um monte de professor fala a CESP? Porque está falando errado. Não é? Existe a CESP. Não, mas é porque ele pensa a banca. Não, então tem que escrever a banca, porque não dá certo isso não. Copasa, não é a companhia? A Copasa. CEASA, não é Central de Abastecimento? Então vai ser o quê? A CEASA. Aqui na universidade, a UFMG, a FCC, Fundação. O SUS, Sistema Único. A ONG, a PRF. Não é isso? Então, olha aqui. Se as siglas forem silabadas, apenas a inicial será o quê? Maiúscula. Beleza? Se elas forem soletradas, todas as letras serão maiúsculas. Até aí foi? Se elas tiverem até 3 caracteres, vai ser sempre o quê? Maiúsculo em detrimento de ser soletrada ou silabada. Você fala PRF e fala ONG, não é isso? SUS. Então, tanto faz, beleza? Só que ela vai ser sempre com letra o quê? Maiúscula. Tá aí tudo bem? E o gênero das siglas acompanha o gênero de quem? Da primeira palavra.
Ok? Então, abreviação, abreviatura. Você vai colocar para mim assim, ó, representação de uma palavra. Representação de uma palavra por meio de uma letra. Aqui é expressão na sigla e aqui é representação de palavra. Tá vendo a diferença? Representação de uma palavra por meio de uma letra ou de um conjunto de letras. Então, o que mais cai é a abreviatura de pronome de tratamento. Vossa Excelência, Vossa Alteza. Qual que é o plural de Vossa Alteza? Vossa Maga. O que é Vossa Maga? Para quem que é usado? Vossa Magnificência para reitor, né? Agora me dá o plural aqui. Vossa Excelência é como? V-E-X-A-S. Vossa Alteza, V-V-A, não é isso? Duplica as vogais, né? E aqui? V magas. E quais páginas você vai decorar mesmo? 65 e 459. E abreviatura de página, P, tá vendo? De folha, o que vai ser? FL. E de folhas, FLS. Flávia, e atenciosamente, no manual de redação traz a TT. Ah, mas eu já vi que pode ser o quê? AT. Não tem problema, não. Você pode ter manuais, inclusive, divergentes. Isso aqui não é bem uma convenção, exceto os pronomes de tratamento, que estão na gramática, beleza? O resto é convenção, por exemplo, assim, abreviatura de horas é H minúsculo sem ponto, min, H, min, tudo minúsculo sem o quê? Ponto. Já viram isso? Segundo, H, que é H minúsculo? Horas, H minúsculo. Minuto, min minúsculo. Segundo, sing minúsculo. Beleza? Então, básica e sem ponto. Isso aqui é definido pela IUPAC, é o Instituto de Química Aplicada. Metro também, quilômetro é minúsculo. Meu K aqui está minúsculo, tá? Então, quilômetro, hectômetro, decâmetro, é as unidades de medida, de uma maneira geral, minúsculas e sem ponto. Beleza? E a gente coloca H maiúsculo. E outra coisa, elas não têm S de o quê? Plural. Elas são minúsculas e sem S. Então, 10 horas e 30 o quê? Mi. Não tem o E aqui no meio, não tem 2 pontos, não tem nada. É assim. Beleza? Essa notação aqui, ó, no manual de redação, ela é condenada, porque ela é considerada uma notação o quê? Americana, não é isso? A gente não usa. A nossa é essa. Mas, Flávia, eu posso usar? Pode, mas aí evita usar as duas ao mesmo tempo, né? Porque o menino quer colocar assim, ó, 10 horas e 30 o quê? Mi. Não quer assim? Aí também não, né? O manual de redação, ele fala que não existe no português representação de hora com 2 pontos, tá? Flávia, depois de etc. tem ponto? Obrigatoriamente. E aqui, ó, et separado C. Isso aqui quer dizer et coétera e tudo mais. Beleza? Obrigatoriamente tem ponto. E antes do etc., a vírgula é facultativa. O ponto depois do etc. é obrigatório. E se for no final da frase? Um ponto só. O ponto final sobrepõe-se ao ponto quê? De abreviatura. E se vier no meio? Tem ponto do mesmo jeito. Só que aí depois é letra o quê? Minúscula. É, minúscula, se você estiver no meio da frase. Esse ponto aqui é só abreviatura, né? O pontinho de abreviatura, ele é obrigatório. Então, abreviatura e abreviação, você tem que pensar pelo menos nessas páginas aqui como obrigatórias para você decorar, tá? Tem coisa que eu vou te falar assim, ó, meu filho decore, não adianta, vai ter que decorar. Neologismo, o que é neologismo? Uma palavra o quê? Nova, inventada, né?
Os neologismos, eles são inventados para atender necessidades dos falantes. Então, coloca assim, ó, palavra inventada, palavra nova. Então, basicamente, ele está atendendo as necessidades dos falantes. Então, o que é exemplo de neologismo? Em vez de falar adolescência, você vai lá e fala envelhecência. O que seria envelhecência? Um período análogo ao da adolescência. A adolescência não é um tempo entre a idade infantil e a idade adulta? Então, a gente faria um espaço entre a idade o quê? Adulta e a velhice. E chamaria esse tempo de o quê? Envelhecência, por analogia. Né? Aborrecente, por exemplo. Não é? Horrorível. Vocês já viram a gente falar assim? Nossa, isso é horrorível. O que quer dizer? É mais que horroroso, né? É uma mistura de horroroso com o quê? Horrível. Então, você inventa exatamente para intensificar, para mudar o sentido do que você tem. Em vez de você falar que uma coisa é comestível, você vai lá e fala que é o quê? Comível. Você quis dizer que é bom ou que é ruim? Que é o quê? Ruim. Você falar que uma pessoa é pegável, isso é um neologismo também. Não é? É bem neologismo. Porque, na verdade, você não vai pegar a pessoa. Ou vai, né? Mas você está querendo dizer assim, que ele vai ser pego? Não. Você está querendo dizer que dá para pegá-lo. Né? Diferente. Arcaísmo. O que é um arcaísmo? É uma palavra em o quê? Desuso. Então, arcaísmo, palavra em desuso. Então, hoje a gente fala que a pessoa é pegável. Antigamente, o que a gente falava? Que fulano era o quê? Um pão? É o que mais? Faz meu tipo? A gente não tinha um negócio assim? Broto é muito tempo. Em vez de falar perfume, falava o quê? Água de cheiro, vidro de colônia. Né? Colônia mesmo é uma palavra totalmente em desuso. É ou não é? Você fala assim, vou passar uma colônia. A pessoa olha e fala, nossa. Mods, pó de arroz. Não, mas você vê, a pessoa mais antiga fala. Fala ou não fala? Dentifrício. Dentifrício era uma marca, mas hoje nem tem mais. Mas o povo ainda fala assim, pega o dentifrício ali. Né? Então, são arcaísmos. Além disso, tem os arcaísmos tecnológicos. Ou seja, em função da utilização de outras coisas, eles vão ficando obsoletos. Tipo o quê? Disquete, não é isso? O que mais? Toca-fita, fita cassete. Daqui um pouco de tempo, as pessoas não vão nem saber o que é isso. LP, concorda? Só quem é velho vai saber assim, LP. Radiola, vitrola. Você perguntar isso para um menino de 10 anos, sabe o que ele vai fazer? Vai rir na sua cara. Vai ou não vai? Se você falar assim, compra um filme fotográfico, na cabeça dele, isso nem existe. Concorda comigo? Gente, pilha vai ficar em desuso daqui a pouco. Basicamente, tudo que é pilha vai ser substituído por o quê? Bateria. Mas ainda não está não, né? Mas só te mostrando que existem arcaísmos que são motivados pela tecnologia. Nem DVD hoje não é muito comum. Concorda comigo? São tecnologias que foram o quê? Substituídas. E mesmo com, não é nem o Blu-ray, a internet mesmo impulsionou tanto, vamos dizer assim, um filme online, que as pessoas não estão caçando esse tipo de tecnologia. A locadora simplesmente o quê? Acabou. Não acabou? E o sistema de HD da NET, da Sky, então basicamente você tem outro tipo de armazenamento. Isso aí vai sumir. Não vai? É normal. Gírias. O que são gírias? Códigos restritos a um determinado grupo. Então, a gíria é para ser compreendida por todo mundo? É ou não? Não, é um código restrito àquele grupo, é para aquele grupo mesmo entender. Então, quando a gente pensa em gíria, a gente pensa no adolescente, por quê? Porque o adolescente, ele mais comumente codifica a linguagem. Então, o mais comum é ele ter uma codificação linguística maior que a sua. Não é? Você quer se fazer entender por todos, e o adolescente?
Ele está querendo ocultar, meu filho, a informação. Então, ele não quer se fazer entender, ele codifica tudo para apenas o grupo dele compreendê-lo. Flávia, que tipo de gíria que você vai ter? A gente tem várias, não é? Você pode dar exemplo das mais comuns. Hoje em dia, o que o povo faz muito? Esse pegável mesmo é uma espécie de o quê? Gíria, não é? O que mais? Piriguete. Ficar com os outros. Ficar já está bem lexicalizado, né? O que mais? Maria Gasolina. Né? Tem um monte, gente. Tem um monte. Mas vocês concordam que isso também é determinados grupos que têm as gírias? Então, às vezes, até na sua casa você tem umas gírias, não tem? Então, na minha casa, lá eu falo neném passarinho. Quer dizer o quê? Alguém inexperiente, né? É isso. Quando é muito inexperiente, eu falo útero passarinho. As colegas da Júlia, útero piscante. E aí vai. Porque, né, fulano é útero piscante, Júlia. Quer dizer que a menina é assanhada até onde chegou e não parou. Então, gíria. Só que é uma gíria restrita a um grupo, concorda comigo? Só quem é lá de casa que entende. Jargão. É uma gíria também. Jargão é um tipo de gíria. Só que ele está restrito ao ambiente o quê? Profissional. Então, o jargão é um tipo de gíria e está restrito a um ambiente profissional. Beleza? Outro dia um taxista me falou um negócio, mas eu já nem vou lembrar o que ele falou. Que quando um taxista passa na frente do outro, eles têm um nome lá. Ah, fulano tá cuiano, sei lá como é que é. Mas eles têm um linguajar o quê? Próprio para aquela, vamos dizer assim, situação ali. Beleza? Da mesma forma, você vai ter médico, em vez dele falar a doença do paciente, o que ele vai fazer? Inventar um registro ali que basicamente é da área profissional. A gíria, obviamente, quando ela é um jargão, ela está restrita ao ambiente o quê? Profissional. Beleza? Doeu muito? Sim ou não? Não, gente, essa matéria é fácil demais. Você já pode fazer os 2 exercícios de formação de o quê? Palavras. Tem 2 exercícios. Um depois do capítulo, que é a unidade 4. Então, você vai lá no seu sumário, unidade 4, aí tem o exercício da unidade 4, beleza? E o outro naquele que a gente já estava fazendo de exercícios, o quê? Por assunto, você vai fazer os de formação de palavras, combinado?